Esta história é baseada em fatos reais. Acompanhe a história com atenção e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Sempre ouvi dizer que a vida é feita de pequenas vitórias, mas nunca entendi de fato o peso dessas palavras até presenciar José conquistar a sua primeira. Não foi um troféu dourado, nem medalha reluzente, tampouco um prêmio estampado nos jornais. Foi algo simples aos olhos do mundo, mas imenso para quem conhecia sua história. A primeira vitória de José nasceu do suor, das noites de lampião, dos dias de fome, dos momentos em que quase desistiu. Foi fruto de cada passo dado na estrada de terra, de cada palavra rabiscada em um caderno quase em branco, de cada lágrima escondida quando o cansaço parecia maior que a esperança. E eu, Mateus, tive o privilégio de testemunhar. O anúncio inesperado. Era uma manhã como tantas outras, quente e empoeirada. Entramos na sala de aula, e o professor de português estava mais sério do que de costume. Ele segurava um envelope amarelado, que parecia carregar segredos. "Atenção, turma!" disse, batendo levemente na mesa. "Tenho um anúncio importante." O silêncio caiu sobre a sala. Até os que sempre riam e cochichavam pararam para escutar. Este ano, nossa escola participará de um concurso de redação. Todos os alunos do distrito podem concorrer. O tema é simples: o que significa superar? Olhei para José. Seus olhos brilharam de imediato. Era como se aquela palavra tivesse sido escrita para ele. O professor continuou: "Cada aluno deverá escrever sua redação em sala, sem consulta, na próxima semana. O melhor texto será enviado para a etapa regional." Um burburinho tomou conta da turma. Alguns já diziam que não se importavam, outros se mostravam animados. José, porém, permanecia calado, pensativo. Eu o conhecia bem. Quando ficava em silêncio, é porque estava fervilhando por dentro. Na saída, perguntei: "Você vai participar, não é?" José deu de ombros. "Não sei, Mateus." "Como assim não sabe? O tema parece ter sido feito para você." "Justamente por isso." Respondeu, olhando para o chão. "Se eu escrever mal, vão dizer que nem da própria vida eu sei falar." Percebi que o fantasma da dúvida ainda rondava. Ele temia não estar à altura de sua própria história. "José, você não precisa escrever bonito. Precisa apenas escrever verdadeiro." Ele ficou pensativo, mas não respondeu. Naquela semana, José voltou a acender o lampião com mais intensidade. Não para resolver cálculos, mas para rabiscar palavras. Eu o acompanhava sempre que podia. "O que significa superar para você, José?" perguntei, certa noite. Ele apoiou o queixo na mão e pensou. "Superar é continuar mesmo quando não tem mais forças. É acreditar que existe um amanhã diferente, mesmo quando o hoje parece uma prisão." Anotei aquelas palavras em meu próprio caderno. Elas tinham a força de quem não falava da boca para fora, mas do fundo da alma. "Então escreve isso." Incentivei. "Tenho medo de que riam." "Deixe que riam. Depois eles vão se calar." Aos poucos, José foi transformando seus sentimentos em frases. Não tinha muitas referências, não usava palavras difíceis. Mas cada linha era carregada de verdade. A prova chegou. O professor distribuiu as folhas pautadas, e todos começaram a escrever. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo som dos lápis deslizando. Olhei para José discretamente. Ele mordia os lábios, concentrado. Seus olhos percorriam a folha com intensidade, como se cada palavra fosse uma batalha. O tempo passou, e o professor recolheu os textos. José suspirou aliviado, mas não comentou nada. Só me disse, em voz baixa: "Escrevi o que estava no coração. Agora é com eles." Os dias seguintes foram de expectativa. José tentava disfarçar, mas eu sabia que ele contava as horas. Cada vez que o professor entrava na sala, seu corpo se enrijecia, esperando o anúncio. Até que, finalmente, o momento chegou. O professor entrou com um sorriso discreto e disse: "Recebemos o resultado da primeira fase do concurso de redação." Um silêncio pesado tomou conta da sala. A redação escolhida para representar nossa escola foi... Ele fez uma pausa dramática. A de José. Por um instante, o mundo pareceu parar. José arregalou os olhos, como se não tivesse entendido. Os colegas ficaram em choque. Alguns murmuraram surpresos, outros apenas ficaram calados. Eu bati palmas.
sem conseguir conter a alegria. Logo outros se juntaram, e a sala ecoou com aplausos. José, corado, baixou a cabeça, envergonhado, mas seus olhos brilhavam como nunca. Na saída, alguns que antes zombavam se aproximaram. Um deles, o mesmo que havia feito piadas, disse: "Ei, José, parabéns. Você merece." José apenas sorriu, sem rancor. Eu sabia que aquilo doía mais neles do que qualquer resposta. O silêncio do triunfo é sempre mais poderoso do que a gritaria da zombaria. À noite, em sua casa, a mãe de José preparou algo especial, um prato de feijão e um pedaço de carne, coisa rara. "Hoje temos motivo para celebrar", disse ela, servindo-nos com alegria. "Meu filho mostrou que esforço nunca é em vão." José sorriu, tímido. Eu podia ver o orgulho estampado no rosto dela. A chama do lampião parecia mais forte naquela noite, como se celebrasse conosco. Algumas semanas depois, chegou o dia da etapa regional. José teria que ir até a outra escola, maior, para ler sua redação diante de uma banca de professores. Ele estava nervoso. "Mateus, e se eu travar na hora?" perguntou, enquanto caminhávamos juntos. "Então você respira fundo e lembra de onde veio. Não há nada mais verdadeiro que a sua história." Entramos na sala cheia de alunos de diferentes lugares. Muitos bem vestidos, com mochilas novas e cadernos reluzentes. José parecia deslocado, com seu uniforme gasto e o caderno amarrado por uma corda. Mas seus olhos tinham algo que nenhum outro tinha: determinação. Quando chegou sua vez, levantou-se devagar, caminhou até a frente e começou a ler. Sua voz tremia no início, mas logo ganhou firmeza. Ele falava não apenas de si, mas de todos que já haviam sentido o peso da pobreza e, ainda assim, ousaram sonhar. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Não de indiferença, mas de impacto. Os professores se entreolharam, visivelmente emocionados. Alguns dias depois, a notícia chegou: José havia ficado entre os 3 primeiros colocados do distrito. Quando o professor anunciou, a sala inteira aplaudiu de pé. Até eu, que já sabia da grandeza dele, senti orgulho como se fosse minha própria vitória. José sorriu, mas não com vaidade. Era um sorriso sereno, de quem sabia que estava apenas começando. Aquela foi a primeira vitória de José. Pequena para alguns, mas imensa para nós. Foi a prova de que todo o esforço não era em vão, de que até o mais improvável dos sonhos podia florescer. Eu aprendi, com ele, que vencer não é apenas conquistar troféus. Vencer é resistir quando tudo diz para desistir. É acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. A primeira vitória de José não apagou as dificuldades, não eliminou a fome nem encurtou a estrada até a escola. Mas acendeu nele uma chama nova, mais forte que o lampião improvisado. E eu sabia, mais do que nunca, que aquela vitória era apenas o começo. Muitas batalhas ainda viriam, mas José havia provado para si mesmo e para todos nós que era possível. E, para mim, ser testemunha desse momento foi também uma vitória, a de aprender que a grandeza se revela nos detalhes, e que às vezes um simples caderno amarrado por cordas pode carregar mais poder que qualquer medalha. Inscreva-se no canal para ser notificado assim que for lançado o próximo episódio.